Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Abel Ferreira, seleção brasileira e o comportamento do treinador. Vamos falar sobre isso. Antes, pedir a ajuda de vocês naquele ritual de deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo e espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, porque nesta quinta-feira o jornalista Rodrigo Matos, lá no portal UOL, trouxe uma informação de que a CBF descartou, ou a CBF está propensa a descartar o Abel Ferreira da possibilidade de ser o novo técnico da seleção brasileira. Aliás, lá no Catar, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele me deu uma entrevista lá na beira do campo do CT da seleção, dizendo que até o fim de janeiro a seleção teria um novo técnico. E eu até cheguei a perguntar, tem chance de esperar até o meio do ano para ver o mercado europeu e tudo? E ele falou, impossível. A seleção já joga em março, então tem que tocar a coisa para decidir, enfim. Que bom que ele mudou de ideia, né? Entre decidir apressadamente errado e esperar, eu acho que é melhor esperar. Mas enfim, o Rodrigo Matos, que é um jornalista para mim dos mais bem informados do Brasil, trabalhei com o Rodrigo Matos no Diário Lance, respeito muito o trabalho dele, sei que é um cara sério, sei que é um cara que apura, que quando publica não tá de bobeira, ele publica porque ele observou. Então confio no trabalho do Rodrigo Matos. Não é meu amigo próximo, mas trabalhei com ele e converso com ele quando encontro sempre muito bem, respeito muito o trabalho dele. A reportagem diz que, lá no UOL, que a CBF, que as chances, seria mais ou menos isso, que as chances do Abel Ferreira ser o novo técnico da seleção diminuíram por conta do comportamento do Abel Ferreira lá na decisão, lá na Supercopa do Brasil, em Brasília, que ele foi mais uma vez expulso, que ele tomou amarelo por impedir o Arrascaeta de repor um arremesso lateral rápido, que depois ele chutou um microfone lá da transmissão e acabou sendo expulso, enfim, e que por esse comportamento a CBF já meio que não pensa mais, ou diminuiu a chance do Abel ser novo técnico da seleção brasileira, porque segundo a CBF esse comportamento prejudicaria a seleção no ambiente FIFA, no ambiente de jogos de seleção, que o nível de reclamação é bem menor, né? O nível de tolerância da arbitragem é bem menor, enfim. Então assim, eu estou gravando o vídeo repercutindo a reportagem do Rodrigo Matos, que eu repito, é alguém que eu confio. Se eu não confiasse no Rodrigo Matos, eu não faria o vídeo, ok? Se viesse de uma fonte que eu não tenho a confiança, eu não faria o vídeo, porque eu não ia repercutir algo que eu não confio a procedência. E considerando que eu estou repercutindo isso porque eu confio na fonte, a decisão é uma decisão ridícula da CBF, né? Uma decisão ridícula, porque é muito mais fácil você olhar o Abel, conversar com o Abel, doutrinar o Abel a ter um comportamento padrão FIFA, do que você achar um treinador bom ou achar um treinador com as condições tão boas quanto o Abel tem hoje para assumir a seleção brasileira. Já falei sobre isso nos programas da TNT, falei sobre isso nas minhas redes sociais. Hoje, para mim, o Abel Ferreira é a melhor opção que o Brasil tem, a melhor opção viável. Por que eu estou querendo dizer viável? Porque acho que a melhor opção, se eu fosse o presidente da CBF, eu buscaria de qualquer maneira trazer o Carlo Ancelotti como técnico da seleção. Ainda no Catar, durante a Copa do Mundo, fiz um vídeo falando sobre isso que está aqui no canal. Se dependesse de mim, seria o Carlo Ancelotti, seria a minha primeira escolha. Se o Ancelotti não pudesse, e eu pudesse ir buscar o Guardiola ou ir buscar o Klopp, eu iria, mas para mim não são viáveis. Não é viável, não é factível você achar que o Guardiola vai sair do Manchester City ou o Klopp vai sair do Liverpool, enfim. Eu não acho viável. Considerando isso, a minha opção viável seria o Abel Ferreira. Por quê? Porque é um técnico
que conhece o ambiente, conhece onde ele está, é um técnico que faz o time dele jogar de múltiplas formas. Aqui no Brasil querem, eu já falei sobre isso, né? O Abel aqui incomoda porque ele é muito bom. Tem vídeo aqui no canal também sobre isso. O Abel é atacado porque ele é muito bom. Se o Abel fosse mais ou menos, ele não seria atacado como ele foi. Inclusive agora, né? Que o Abel teve o seu comportamento que é exagerado, que é inaceitável, que muito fora de qualquer nível aceitável à beira do campo. Repito, ele não é o único, tá? Muitos outros treinadores têm atitudes iguais à do Abel. Mas em se tratando do Abel, não dá para ele continuar assim, ponto, concordo. Agora, você equiparar isso a atitudes criminosas, como dois jornalistas fizeram, a Mili Lacombe e o Diogo Oliver, desculpa, não dá. Não dá. Não dá. Isso aí é inaceitável, beira o inacreditável. Só não é inacreditável porque aconteceu. Então, assim, o comportamento do Abel fora do campo é motivo de críticas, muitas. Mesmo ele não sendo o único, outros fazem também. Então, tem que ser muito criticado. Até porque é exagerada, é destemperada. Então, ok. Agora, equiparar isso a comportamentos criminosos, a comparar isso com posturas criminosas, desculpa, é fora do contexto. Então, assim, o Abel incomoda, está muito claro. O Abel chegar aqui em 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, ganhar todos os títulos possíveis, menos o Mundial de Clubes, incomoda. Então querem vender como se o Abel fosse um técnico retranqueiro, que o time só joga por uma bola, que não é verdade. Não é verdade. É só você ver vários jogos que o Palmeiras já se portou de várias maneiras diferentes. Que é o mais recente, o jogo contra a Supercopa, o Palmeiras jogou como protagonista do jogo. O Abel montou um Palmeiras em que o Palmeiras foi protagonista do jogo. Pega o primeiro tempo. Quem ditou as ações, quem teve o controle, quem dominou as ações, quem procurou mais o gol, foi o Palmeiras. Então o Abel ele sabe armar o time na defesa? Sabe. Ele sabe armar o time para jogar no contra-ataque? Sabe. Ele sabe para armar o time para jogar na ligação direta? Sabe. Ele sabe armar o time para jogar tocando, construindo desde trás? Sabe. Ele ganha atacando? Ganha. Várias campanhas do Abel, o Palmeiras é o melhor ataque. Se precisar jogar por uma bola, o time dele sabe? Sabe. E o Abel, eu tenho falado sobre isso nos meus vídeos, ele tem a capacidade de fazer o time esticar a corda para jogos competitivos de uma maneira que poucas vezes eu vi no mundo. Palmeiras vem, como por exemplo, faz uma partida horrível contra o São Paulo, ele fala, agora é pra valer. Ele faz uma partidaça como fez contra o Flamengo. Agora, né? Tô falando São Paulo pelo Paulista e Flamengo pela Supercopa. Então assim, para mim, o Abel é a opção viável, a mais gabaritada para ser o novo técnico da seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Você pode discordar, não tem problema nenhum. Vem aqui embaixo, discorda. Se xingar, eu vou ignorar. Se argumentar mesmo discordando de mim, a gente debate. Mídia social é para isso. Então, para mim, a melhor opção viável é o Abel. Então, partindo desse princípio, você excluir o Abel da lista, você diminuir as possibilidades do Abel, porque o Abel tem um comportamento à beira do campo muitas vezes destemperado, exagerado e muitas vezes inaceitável, é uma decisão ridícula da CBF. Por 2 motivos. Três motivos, tá? O primeiro, o Abel, para mim, é o mais capacitado viável, mais do que qualquer outro. Porque para mim, eu acho que a minha opção número 1 seria o Ancelotti, e acho que se pudessem, Klopp e Guardiola são treinadores num nível né, fora de série. Agora, outros, eu iria de Abel Ferreira antes do Zidane, nenhuma dúvida. Eu iria em Abel Ferreira antes de Luiz Henrique, nenhuma dúvida. Eu, Vitor Sérgio, você pode discordar, boa, isso aqui não tem. Agora, então, isso daí é um ponto. E aí você pode dizer, mas a CBF pode não achar tão assim igual você. Beleza, pode não ser. Mas se o Abel Ferreira estava entre os cotados,
como traz a reportagem do Rodrigo Matos, aí saiu porque é destemperado. Então, esse é o primeiro motivo. Para mim, é a melhor opção viável, ponto. Segundo ponto, o Abel não é o primeiro treinador, não seria o primeiro treinador que tinha atitudes destemperadas e que assumiu a seleção brasileira. Ou o Filipão, à beira do campo, sempre foi um lorde. Ou o Mano Menezes, à beira do campo, sempre foi um lorde. Ou o Muricy, à beira do campo, o Muricy não treinou a seleção, mas foi convidado, né? Não treinou porque ele não quis. Ou porque, enfim, o contexto ali. Ou o Muricy, à beira do campo, sempre foi um... boa tarde, obrigado, não sei o quê, felicitações. O próprio Tite. Pega o Tite da beira do campo nos jogos com o Corinthians e vê lá. Eles nunca chutaram o microfone. Se é verdade, ok, beleza, nunca chegaram nesse exagero, mas nunca foram alguém que você... Isso nunca limitou eles para ser treinador da seleção brasileira. Dos últimos aí, talvez o que menos reclamasse à beira do campo, acho que era o Parreira. Né? Até pela postura dele, então assim, dos que eu me lembro, do Parreira em clube, no Fluminense, no Corinthians e tudo, né? O que menos, até dentro da própria seleção. Os outros, o Filipão à beira do campo, o comportamento dele, Vanderlei, Luxemburgo. Então você quer dizer que o Abel ficaria fora porque o Abel exagera na beira do campo? Porra, pra cima de mim, cara. Meter uma dessa. E o terceiro motivo é: o ambiente te leva, contribui para você ter esse tipo de atitude também. A arbitragem brasileira, e não estou dizendo que as reclamações do Abel ele está certo, em muitas ele está certo, em outras ele está errado, em outras ele está exagerado, em outras ele está jogando para a galera, em outras ele está querendo ajudar o time a manter o resultado, ok. Mas o nível de arbitragem, e repito, não é o Abel que faz, não é o Abel, os treinadores brasileiros fazem, tá? A arbitragem brasileira contribui para os técnicos agirem assim também. Com decisões sem critério, com decisões tapafúrdias, com permissividade, com falta de não é de postura, falta de atitude para punir. Então assim, o Abel tem esse comportamento e merece ser criticado, mas a arbitragem brasileira também tem culpa no comportamento do Abel e de outros treinadores. Não estou passando mal na cabeça do Abel, não. Pelo contrário. Vários comportamentos dele são exagerados, destemperados, são inaceitáveis e tudo, como chutar o microfone. Ponto. Então, se você juntar essas três coisas, o que eu estou querendo dizer com isso? O ambiente de FIFA, o ambiente de arbitragens FIFA, em que os próprios árbitros se modificam, né? É só você comparar a arbitragem do Wilton Pereira na Copa, excelente, com a arbitragem que ele teve domingo em Brasília de segurar o jogo. E não estou dizendo que ele segurou o jogo para um para B, não. Segurou o jogo para segurar o jogo. E que atrapalha, uma hora atrapalha o Flamengo, outra hora atrapalha o Palmeiras, uma hora atrapalha o time que está da casa, outra hora atrapalha o time porque eles gostam de segurar o jogo. Então assim, no ambiente FIFA, é uma outra coisa. É lá a tal da síndrome do metrô, que o mesmo cara que vandalizava o ônibus que estava caído se comportava no metrô. É a síndrome lá do vidro quebrado, que quando você passa num lugar que está tudo vidro legal, ninguém ataca. Se o que quebra um vidro começam a quebrar os outros, isso acontece. Então assim, com todo carinho, se a CBF realmente tirar o Abel da lista, e o Abel, para mim, é a melhor opção viável para a técnica da seleção brasileira, vai ser ridículo, vai ser uma atitude lamentável e que não vai me espantar, porque todas as decisões da CBF, todas, de uns tempos para cá, e agora com a volta de alguns profissionais para lá, todas as decisões da CBF serão voltadas para ficar de bem com a opinião pública. A CBF, já há de um tempo para cá, ela não toma decisões, ela não se posiciona de forma que a opinião pública queira criticar. Ela quer, se ninguém vai me elogiar, pelo menos não critique.
Então acho que essa seria uma atitude, uma decisão bem com essa cara da CBF. Mas para mim seria ridículo, porque para mim o Abel é a melhor opção viável e os destemperos dele à beira do campo, eles são plenamente administráveis para um técnico que tem condição de ser técnico da seleção brasileira e para mim merece ser técnico da seleção brasileira. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo, nos comentários, o resto de teu você sabe, like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, tudo isso aí para você participar, beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!